vida longa ao seu felino. Oito horas 19 minutos, voltamos ao vivo aqui no Folha no Ar, ao vivo em 98,3, Face, YouTube, Instagram, você interagindo, participando aqui com a gente no chat desses aplicativos, e daqui a pouco tem podcast desse programa lá em todas as plataformas tocadoras de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. São 8 horas e 19 minutos. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com Carlos Abraão Moura Valpassos, que é professor da UF Campus, antropólogo, conversando com a gente aqui sobre vários temas. Só adiantar aqui, Abraão, para a gente voltar com você, rapidamente conferir a previsão do tempo para hoje em Campos. É de tempo parcialmente nublado a chuvoso no decorrer do período. A máxima não passa de 24, mínima de 20 graus. Agora temos 21 graus aqui no centro da cidade. O Jornal Folha da Manhã já nas bancas e também nas casas dos assinantes. Aloysio, eu peço a você para retornar aí com a abertura desse bloco. Nós voltamos ao oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense. Aloysio. Bravo, vamos tentar dinamizar o tempo, temos 40 minutos e vamos tentar condensar os dois blocos que teríamos pela frente em um só. Vamos começar, como diria Capi, pelo nosso canavial, né? Você tem no pleito estadual do ano que vem, é nacional, mas também é estadual, dois players, né, postos aí, com relevo no cenário estadual, regional e estadual. Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, presidente reeleito da LERJ, por unanimidade, inclusive com os votos do pessoal, né, conseguiu ter o voto de Rodrigo Amorim, quebrou a placa de maré, os votos do pessoal, emblemático, e que talvez tenha a sua pré-candidatura a governador, né, que está colocada, mas que talvez tenha enfraquecido quando assumiu o governo. Tirou Campolha, né, que era o vice-governador, botou para o TCE,
foi exitoso nisso, tinha um pré-acordo com o Bolsonaro, que é muito forte no estado do Rio de Janeiro, foi exitoso nisso, assume como governador do estado, quando Cláudio Castro sai de férias, uma viagem para Lisboa, ele exonera o Washington Reis, esse prefeito de Duque de Caxias, muito popular na Baixada, e bolsonarista de primeira ordem, desde 2018. Bolsonaro pede para Flávio, está com ele em Búzios, né? Flávio Bolsonaro, pede para reconduzir o Washington ao cargo, ele diz não. O Cláudio Castro volta, tenta reconduzir o Washington ao cargo, ele imprensa Cláudio Castro com a tropa de choque da Alerj, ameaçando o impeachment do governador, e Cláudio Castro recua. Bolsonaro tirou o apoio dele, né? E ele ficou... Hoje a candidatura está meio, né? Está meio a meia boca, né? E Vladimir Garotin, prefeito reeleito de Campos, que se cogita vir para vice ou de Eduardo Paes, que é o favorito de todas as pesquisas, vamos tratar disso na sequência, ou do próprio Washington Reis, que está hoje inelegível pelo Supremo, mas está sob análise. A gente não sabe se vai estar inelegível na eleição, né? Como é que você vê esses dois players daqui de Campos na política fluminense? Esses são casos distintos, né? São casos distintos, porque o Bacelar, ele é uma figura política por si, né? Ele tem uma trajetória política por diferentes partidos políticos, ele consegue fazer essas conversas quase que impensáveis entre PSOL e PL e União Brasil. Ele viria com alguma força, caso fosse candidato, se não tivesse a confusão com o Washington Reis, certamente ele teria uma posição melhor, uma vez que teria o apoio do Bolsonaro, etc. Mas ele teria um candidato pela frente, que seria o Eduardo Paes, que as pesquisas têm apontado como favorito, né? Assim, favorito com uma distância expressiva. Então, o caso do Bacelar teria, mesmo não vencendo a eleição, mesmo sofrendo com a popularidade do Eduardo Paes, ele teria um ganho de exposição política. Ele seria... Porque você pergunta, o Eduardo Paes quem é? Todo mundo sabe quem é o Eduardo Paes. Agora, e o Bacelar? Né? O Bacelar, ele vem de Campos, ele é presidente da Alerj, ok? Só que em Duque de Caxias, né, ele precisaria melhorar a entrada dele no interior do estado, em vários lugares onde ele ainda não é um nome conhecido. Para o Vladimir Garotinho, ele sairia da condição dele de prefeito, né, e daria um passo para uma posição maior. Né? Entendo que não seja para ele ainda o cenário ideal ser um vice-governador, mas ele estaria mais perto de ser governador com esse movimento. Agora, são duas figuras que eu acho que hoje são as principais, né, os principais líderes políticos locais, e tanto num caso como em outro, eu acho que é muito daquilo que você deixa para trás e aquilo que você pretende conseguir, né? Então, o Bacelar já se machucou. Nesse pequeno caminho, né, percorrido, ele já teve algumas feridas. Para alguém que está com uma posição hoje muito estável. Então, a coisa com o Washington Reis foi, no mínimo, desgastante. Inclusive para as articulações que seriam possíveis caso ele perdesse as eleições para o governo do Estado. E o Vladimir, eu acho que ele está num período de ascensão ainda, né? Ele continua se projetando. Uma das questões é que você ser também atrelado ao Cláudio Castro, como seria o caso do Bacelar, é uma posição complicada, porque o Cláudio Castro
Cláudio Castro ele se elege agora, né, da última vez, mas ele foi primeiro vice do Witzel. Ele entra no governo pelo Witzel. Ninguém sabia quem era Cláudio Castro, do mesmo jeito que ninguém sabia também quem era o Witzel. É bom lembrar desse pequeno detalhe. Mas você tem um governo que sofre críticas, que tem acusações, que não é um governo de êxito, né? Tipo, não é um governo assim que se diz, oh meu Deus, que coisa inquestionável. Não é nem questionável, é absolutamente criticável. Então, a posição do Bacelar como candidato, ela é mais frágil do que a do Vladimir como possível vice do Eduardo Paes, né? O Eduardo Paes, pelo que eu entendi, hoje ele é o nome favorito, embora isso aqui seja Brasil, né, e a gente não possa afirmar nada categoricamente. Tem muita... a gente não sabe se o efeito Witzel vai acontecer de novo nesse planeta, mas a gente já aprendeu que é possível, né, ter esse tipo de reviravolta. Agora, para o Garotinho me parece um projeto de ascensão razoável. Se ele vai topar essa... O Vladimir, correto? Para o Vladimir, né? O pai, no caso, eu acho que ele não está, nesse momento, com essas ambições. Mas o Vladimir... Oi? Não tá na luta lá para ser candidato, não sabe aqui ainda, né? Talvez deputado. Rapaz, Garotinho, se der mole, num papado ali, no conclave, ele lança candidatura. Não duvido. Boa. É interessante como a gente fala... com a questão do sobrenome, mas você fala Garotinho, você sempre fica na dúvida, né, se é o Vladimir ou se é o Anthony, mas o Anthony ainda tem o peso do Garotinho. O Vladimir ganhou, ser chamado de Vladimir somente e você já identificar, já significa que ele conseguiu uma certa independência, pelo menos na visibilidade, né. É interessante pensar o cenário campista atual e as projeções que a gente vai ter para o governo do Estado, porque a gente passou um tempo sem ter nenhuma possibilidade no governo do Estado, não é isso? A gente ficou um tempo distante. A gente teve Garotinho, teve Rosinha, e depois a gente entrou num período que a gente não mais disputou de modo visível, né, contundente, o Estado. Então, também é uma questão importante para a cidade, porque você tem um representante nesse nível, você traz visibilidade, inclusive, não só para a cidade em si, mas também para as questões que são necessárias à vida econômica e social dessa cidade. Abraão, deixa eu colocar aqui para você, deixa eu tentar arrumar aqui esse tabuleiro, porque tudo depende, do que você falou aí, no Brasil, né, infelizmente não dá para você bater o martelo assim, enquanto se tem as janelas possíveis da lei eleitoral e todas as articulações que estão sendo feitas. Mas assim, até o momento existe já um tabuleiro posto. De um lado, você tem o grupo do Vladimir Garotinho, os Garotinhos, e do outro você tem os Bacelar. Para a gente tentar projetar isso, Campos, nós vamos beliscar São João da Barra, São Francisco e Macaé, para você tentar projetar aqui os nomes para disputa de estadual e federal. Vamos lá, Vladimir Garotinho, existem 3 possibilidades: dele ser vice, como você falou, dele ser deputado federal, pré-candidato a deputado federal, ou dele no Senado continuar prefeito. Então são pelo menos 3 aí nesse cenário político atual. Ele sendo vice de Eduardo Paes ou Washington Reis, como federal, a conversa é que Taciana, sua esposa, seria candidata, e há conversa até de que seria um consenso interno do grupo, enfim. E para estadual, 3 nomes, pelo menos, estão sendo bem ventilados. O próprio Garotinho já falou, o Vladimir Garotinho já falou sobre isso, que seria Bruno Dauaire, né, que é o atual deputado estadual, agora secretário, do Vladimir, teve mais de 40 mil votos em Campos. Caio Viana, que está como suplente no cargo de federal, viria estadual dentro do grupo por conta do apoio do prefeito, que ele deu. E, por fim, o Tiago Virgílio,
também já com o aval do Vladimir viria nesse grupo. Ou o Vladimir pode vir, deputado federal. No grupo do Rodrigo Bacelar, do outro lado desse tabuleiro, o Rodrigo pode ser candidato a governador, pode ser afastado da política e ir para o TCE, que segundo ele é um sonho antigo dele, ou pode também continuar deputado estadual. Diante dessas possibilidades, surgem algumas jogadas nesse tabuleiro. Se ele for candidato a governador, ele vai apoiar vários candidatos, não pode lançar o irmão pela lei eleitoral. Naturalmente, pode criar uma bancada forte para ele, e é o que interessa, né? O próprio Tiago Rangel, Carla Machado, delegada Madeleine, enfim. Se ele vier para o TCE, o que pode acontecer? Ele lança o irmão, Marquinhos Bacelar, e o seu atual chefe de gabinete, que é o Márcio Bruno, como candidatos a estadual com seu aval. Em Macaé, você tem lá o Elbert Rezende, que teve quase 90%, mais de 80% de votos daquela população. E ele tem também duas configurações, para estadual e para federal. Ele não vem, né? Chegou até a ventilar a possibilidade de se candidatar a governador, essa coisa, mas não vem. E ele deixa o irmão, Márcio Rezende, como pré-candidato a deputado federal. E apoia, como estadual, Alain Mansur, Cezinha, Dr. Lucas e Isa Vicente. Por outro lado, Macaé também tem outras lideranças, como é o caso do próprio Chico Machado, que busca a reeleição como estadual e apoia o seu irmão também, o Felipe Machado, que é vereador atualmente. Então, você tem aí esse cenário de Macaé. Trazendo para São João da Barra, que você tem Carla Machado e Bruno, mas os dois estão com título domicílio eleitoral em Campos. O Bruno, eu não sei onde é que está o domicílio eleitoral dele. Me permita aqui, pesquiso, depois falo. Mas a Carla já trouxe, até naquela tentativa... Vou fazer um adendo. O Machado, ele não apoia o Felipe, irmão vereador. Ele tem o apoio de Felipe... Ah, sim. A reeleição. Obrigado. Tá. Naquela Câmara... ele tem o apoio do Felipe, porque a Câmara lá em Macaé também é absoluta da situação, né, dos 15 vereadores de Macaé. E aí você tem Carlton Capucci, que ganhou a eleição lá com quase 90% também em São João da Barra, e é claro, completamente fechado com Carla Machado, que busca a reeleição estadual. E um outro nome que surge, também pelo bom desempenho que teve na corrida eleitoral do município, o Danilo Barreto, pelo Partido Novo, é pré-candidato a deputado federal. E para fechar, em São Francisco, a Yara Cíntia fez o quê? Tem dado apoio, né, claramente ao deputado estadual Tiago Rangel, que tem buscado lá dar alguns benefícios para aquele município também, e liberou a sua bancada, a maioria naquela casa, para apoiar. Tanto o Tiago liberou para apoiar Tiago, Carla Machado, ou o próprio Bruno Dauari. E também anunciado aqui nesse programa, Francimara Barbosa Lemos, ela disse aqui, eu sou a candidata, e não o Frederico. Ela anunciou essa pré-candidatura. Diante desses nomes postos aqui, pelo menos até o momento, tem outros nomes que assim... se lançam, mas não oficializam, pelo menos então, por enquanto, a relação que a gente tem é essa. Como é que você consegue ver essa disputa para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, de Campos e da região, e também para o Congresso? Quanto você acha que a gente faz, tanto para um quanto para outro? Nogueira, tem duas formas de você pensar, né? Deve ter mais, obviamente. Tem duas formas que me chamam mais a atenção. Uma é o curto prazo. Né? O que é o curto prazo? O curto prazo é essa eleição agora. Então, nisso você tem uma estratégia. Você pode optar por ela, que é tentar ganhar um cargo. Então, isso vai definir se o cara se coloca, se o candidato se coloca como
candidato a governo do Estado, se ele vai ser candidato a deputado federal, deputado estadual. Uma outra estratégia possível é ele pensar no longo prazo. Ele avaliar quais as reais possibilidades dele agora e o que ele pode fazer para melhorar a sua exposição para as eleições de 2030, né? Então, esses dois caminhos que vão ser marcados ao longo desse período que a gente tem agora de 2025 até 2026. E isso não se dá de modo independente, isso se dá a partir de articulações. Então, esses atores, eles vão ter que conversar, né, e eles vão ser, de algum modo, questionados, estimulados ou freados por seus parceiros, por seus colegas e por seus adversários também, e isso vai dar para a gente um contorno. Porque, por exemplo, pensando no mais evidente, que é a eleição para o governo do Estado, você tem uma distância muito grande nas projeções políticas, nas pesquisas, do Eduardo Paes para o segundo colocado. Então, se você se candidata para o governo do Estado, você tem que, sabendo que há uma forte tendência de perder, você tem que ver o que você ganha nesse processo, né? Uma das coisas que se ganha como candidato é a exposição. Então, você tem a possibilidade de apresentar suas ideias para um público maior e de você fazer alianças e, de algum modo, conseguir conquistar espaços para os seus aliados. Então, isso aí seria uma possibilidade real. A outra é você ver que isso não vale a pena e você optar por um caminho mais conservador e você não vai como deputado, não vai como governo para o governo do Estado, mas você tenta se manter como deputado estadual, que é mais plausível, né? Então, isso aí vai dar uma configuração. E é interessante pensar como que essas fissuras políticas, elas se projetam, né? Porque as nossas divisões na cidade e as divisões nas outras cidades da região, elas vão se projetando para cima. E algumas vão se articular na tentativa de colocar pessoas que representem o seu grupo. O que me preocupa é que, no meio dessas divisões todas, a gente perca potencial de representação da região, né? Por exemplo, um cenário em que a gente não tenha governador, não tenha vice-governador, e ainda tenha uma composição em que os deputados não sejam, de algum modo, expressivos, né, das potências locais, ou seja, que entre de modo muito evidente nas fissuras. Então, a gente teria um cenário assim, mais empobrecedor para a região. Agora, tem um ano, eu sei que parece pouco tempo, mas a minha grande questão é que um ano, hoje em dia, pode ser algo bem agitado, né? Então, só essa possibilidade do Washington Reis, que é interessante, porque falta um ano para a eleição, a gente não sabe se um candidato vai ser ou não vai ser candidato, né? Se ele vai estar elegível ou se não vai estar elegível. Então, isso aí é uma coisa que pesa, né, nessa discussão toda. Esses imponderáveis vão marcando até o momento em que a gente vai ter lá os nomezinhos aparecendo, a propaganda política, e é uma costura que vai ser determinante, porque a gente tem muita preocupação com a dinâmica dos líderes do executivo, presidentes, governadores, etc. Só que o que a gente está observando é a necessidade de repensar as câmaras, né? Deputados estaduais, deputados federais, porque são nesses âmbitos em que a gente vai ter um poder enorme, né, de, inclusive, trazer articulações que beneficiem a cidade, mas também que nos afastem de um contexto, né, que é esse que a gente está vivendo agora.
Então, é muito importante que a gente tenha uma reflexão sobre esses candidatos às câmaras estaduais e federais e que a gente consiga eleger figuras que tenham algum potencial de diálogo. Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque extremistas, novamente, não estou dizendo que seja o caso da gente aqui, né, nesse momento, mas uma Câmara radicalizada como a gente tem hoje, ela é, assim, a certeza de dias negativamente emocionantes no futuro. Né? Negativamente, pelo menos da minha perspectiva. Agora pode ter gente que gosta dessa adrenalina do dia a dia. Né? O pessoal aqui da rádio, por exemplo, sabe que isso aí é combustível para alimentar muitos programas, então o pessoal da imprensa gosta, mas a vida fica mais dura, né? Mais difícil. Então, por exemplo, a questão voltando a um tema muito caro, né? A questão do semiárido. Essa discussão toda vem porque a gente tinha um representante na Câmara dos Deputados que apresentou um projeto. Né? Você pode gostar do projeto, você pode não gostar do projeto, mas aquilo ali foi suscitado por uma proposta. Foi alguém que instigou e colocou a coisa adiante e aquilo avançou. E os potenciais positivos e negativos foram pensados pela região. Inclusive, uma coisa que me agradou muito foi que, em virtude disso, a gente pôde pensar nas transformações climáticas sofridas pela região. A gente colocou na pauta. A questão climática não ficou uma coisa de ecologista, né, de ambientalista, aquilo virou uma questão prática, uma questão política do dia a dia que vai interferir na vida das pessoas. Mas isso veio porque você teve um deputado que era o garotinho Vladimir, que apresentou essa pauta. Então, ter políticos que sejam capazes, né, de apresentar propostas, né, projetos, intervenções, que conheçam a realidade da cidade, que não sejam assim... Eu tenho uma preocupação, eu sei que não necessariamente se converte, mas os aventureiros, né, os outsiders, eu não tenho envolvimento com a política, né, eu vou trazer a transformação. Não vai. Né? Você tem que ter pessoas que sejam capazes de trazer propostas. Você não pode ter uma pessoa que fica lá durante 20 anos, né, que vai se reelegendo, e não apresenta um projeto. Então, a nossa região hoje depende de projetos. E a campanha, o que me preocupa nela é que quando você fala dos deputados estaduais e federais, é que eles vão muito por capital político, né? Eles vão sendo impulsionados pelo capital que eles já têm. Então, muitas vezes você não vê o que a pessoa está trazendo como proposta, você só vê quem é o padrinho político ou quem é o nome que está ali se colocando. Então, eu acho que pensando de um modo quase que utópico, a gente deveria pensar não nos apadrinhamentos, não nas filiações, mas nas propostas que as pessoas terão. Porque, de algum modo, a gente depende dessas propostas. Né? Não só Campos, mas a região toda. Então, a gente tem hoje uma discussão já intensa de uma dependência do petróleo, você tem um problema de acesso à água, você tem enfraquecimento do Rio Paraíba. Quando você pensa em deputado federal, você tem que entender que o Rio Paraíba ele é um problema federal. Né? Porque não adianta a gente ficar fazendo limpeza do Rio Paraíba, coletando garrafinha de plástico aqui na frente da Ponte do Ferreira Machado, se estão fazendo mais uma captação de água lá no estado de São Paulo. Né? Então, tem umas discussões ali que atravessam politicamente o nosso dia a dia. E que, quando a gente está falando de deputados, parece que eles vão para longe. Né? Eu sempre tive essa impressão com relação aos deputados, que eles ficam muito longe, ficam, de algum modo, esquecidos durante 4 anos, voltam, a gente vota e vida que segue. Abraão, você está coberto de razão, o voto do legislativo cada vez mais importante, né? Ao empoderamento do legislativo brasileiro, é uma das questões nossas de base da Constituição de 88, que é parlamentarista, e depois venceu em 93 o presidencialismo, venceu o plebiscito, né? Enfim, mas o legislativo, temos 3 eleições para falar, são 846. Ele se compõe também do Senado, que é a única eleição majoritária, né?
Inclusive, um dos motivos para o Senado ter resistido tanto à PEC da blindagem foi porque no Senado o voto é nominal. Você pode ser eleito deputado com voto de legenda, você não pode ser eleito senador com voto de legenda. Você pode ser na segunda vaga, na primeira não. A primeira é você. Né? Então, temos duas cadeiras, são 2/3 do Senado que vão ser renovados agora, 2 cadeiras para eleger. As pesquisas que a gente tem, as mais recentes, é a Atlas Intel, que é o Instituto Estadunidense, que tem entrado bem na América Latina, acertou bem a eleição de Trump ano passado, tem feito pesquisa na Argentina, no Peru, no México, no Chile, né? Traz uma metodologia diferente, que é uma metodologia que na entrevista pessoal eles chamam de Pulse, né? Que é um algoritmo de internet, que deu o seguinte, cenário 1, Senado, Flávio Bolsonaro, 22,6%, no caso, reeleição, né? Benedito da Silva, 17% dos votos na estimulada. Alessandro Molon, 16,1%, ex-deputado federal, Benedito deputado, né, do PSB. O senador Carlos Portinho, 14,1%. Clarissa Garotinho, que disputou mandato, né, aqui de Campos, embora esteja há algum tempo no Rio, disputou o Senado na eleição passada, 4,1%. Otônio de Paula, 2,2%. Cenário 2, Flávio Bolsonaro, 23,1%, Benedita, 17,2%, Molon, 16,5%, Cláudio Castro, colocado como candidato ao Senado, 12,4%, Marcelo Crivella, ex-prefeito carioca, já foi senador, já foi ministro da Pesca de Dilma, 2,5%, e Sobrinho de Macedo, 2,5%, Otônio de Paula, 1,7%. E antes dela nós temos a pesquisa, feito um pouquinho antes, nos Paraná, pesquisas, feita ali de 24 a 27 de agosto, cenário 1, Flávio Bolsonaro, 33,4%, Benedita, 26,4%, Cláudio Castro, 25,6%, Washington Reis, 14,9%, Crivella, 14,4%, Molon, 10,9%, Pedro Paulo, deputado federal, aliado de Eduardo Paes, 9,0%, Fabiano Horta, ex-prefeito de Maricá do PT, 4,0%, Antônio de Paula, 2,5%, Sócrates Cavalcante, deputado federal, 2,2%. E no cenário 2, Flávio Bolsonaro, 35,6%, Cláudio Castro, 30,9%, Benedita, 29,8%, Washington Reis, 19,4%, Pedro Paulo, 12,7%, Antônio de Paula, 4,3%. Essa lista é mais reduzida. Quer dizer, em todas as pesquisas, Flávio Bolsonaro também é bem favorito, né, fora qualquer margem de erro, para a primeira cadeira. A disputa até aqui parece ocorrer para a segunda, onde você tem alguns nomes da direita, como o próprio governador Cláudio Castro, pode sair ou pode não sair, a gente não sabe, né, o Portinho, que já é senador, né, Crivella, que já foi senador, por exemplo, e a Benedita parece ser o nome mais forte. Molon, embora esteja bem cotado, é bem capaz de vir a federal nessa próxima eleição. Como é que você vê essa eleição? É muito interessante, porque no Senado, essa projeção do Flávio Bolsonaro, ela reflete essa questão, né, que eu estava trazendo anteriormente, de que você tem o capital político do pai, né? Então, essa quase vira cadeira cativa, que ele herda. Então, é um negócio muito interessante. Quando você vê qual é a proposta, quais os projetos, o que traz o senador Flávio Bolsonaro. Tipo, você sabe que ele é um representante da direita, e que assim ele vai se colocar. O que ele fez na vida pública, o que ele apresentou, né? Você tem ali uma coisa herdada. A esquerda tem uma dificuldade de colocar hoje um representante no Senado. A Benedita surge com um nome, mas digamos que o Molon é uma inclinação para aquilo que ele vai ter, são os cálculos, né? Você vai para onde? Ele tem mais chances como deputado federal. Então você queima uma candidatura para alguém que já é conhecido, etc. Você tem como é que eu posso dizer?
qual o ganho que ele vai ter sendo candidato a senador num cenário em que praticamente já tem uma definição ali de que ele não passa. Então, nesse setor, a gente vai ter uma representação, são representações que vêm do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, que eu quero dizer ali, do grande Rio, e que vão, aparentemente, espelhar uma adesão a projetos políticos já consolidados, com o peso atrelado ao governo federal, né? Então, são figuras que vêm de uma história com o executivo federal, com o Flávio Bolsonaro, e que, no caso da segunda cadeira, ela é um ponto, mas eu acho que não vai ser um representante da esquerda. Você vai ter ali alguém centro-direita para a direita, né? O que é uma questão, por quê? A gente tem uma relação, né, entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, quando você tem essa inclinação para um espectro político, um fortalecimento, como a gente tem vivenciado nos últimos anos, você tem o favorecimento de alguns projetos em detrimento de outros. Então, é mais fácil ou mais difícil governar de acordo com o que você tem de composição. Então, a gente continua com uma inclinação à direita no Senado e que vem articulada com um passado recente, né? O Senado me parece mais evidente essa questão da herança política e do processo histórico. A não ser quando você tem uma figura com um capital externo muito forte, do tipo Romário, né? O Romário nunca se elegeu por ser um político. Ele sempre se elegeu porque ele era um jogador de futebol, né? Então você tem esse potencial. Mas você tem essas figuras como o Flávio que estão ali já há algum tempo e que tendem a se perpetuar. Porque o Flávio, até onde entendi, ele não vai arriscar, né? E não há nenhum indício de que ele deva substituir o pai como nome, né, para a presidência, como candidato à presidência. Tudo indica, o Eduardo Bolsonaro parece que já se inclinou, né, mas a situação dele está um tanto nebulosa, e ele tem uma resistência, não é isso? Então é interessante pensar como essas coisas todas se articulam para você. Não é uma eleição para presidente, né, você tem uma eleição, não é uma eleição só para governador, você parece que você renova tudo, e em alguns momentos, a própria noção de que presidente e governador podem ser alterados, isso fica um pouco ofuscado quando você pensa na facilidade que você tem de reproduzir quadros um tanto semelhantes no que diz respeito à Câmara e ao Senado. Então, eu continuo assim, ainda com a sensação de que, independente do resultado para a presidência da República em 2026, a gente vai continuar tendo um quadro de intensa dramaticidade política nos próximos anos. Vou discordar de você, eu acho que o Flávio tem um projeto, sim, é muito claro, o projeto da direita e da extrema-direita, que é o Senado é o local onde você pode constitucionalmente enquadrar e promover impeachment de ministro do Supremo. Então, é um projeto, me parece, assim, não dele, Flávio Bolsonaro, mas da extrema-direita, de tentar formar, do bolsonarismo, tentar formar uma bancada numerosa, tentar chegar à presidência, controlar a pauta e botar impeachment de ministro do Supremo na pauta. Não discordamos, concordamos nisso. Porque a única questão é que eu me referia a projeto, quando eu falava de projeto político, eu estava pensando no povo, né? Eu não estava pensando nos próprios políticos. Esse é o ponto. Eu sei, mas por incrível que pareça, as pesquisas mostram que esse projeto tem muito voto ainda. Tem muito voto. Mas, enfim, são 40% da população brasileira, 30% a 40%, tem muito voto, dá voto. Mas, enfim, vamos ao presidente. Eu não vou dar todos os cenários, são muitos, né? Mas as duas pesquisas mais recentes
Quest e Atlas Intel nacionais, dá um Lula. A Quest fez 8 cenários de primeiro turno e 9 de segundo turno. A Atlas Intel, a Quest foi um dos que mais acertou o segundo turno de 2022, né? Até entre os 4 mais acertaram. E a Atlas Intel, estadunidense, como eu já falei aqui, fez 3 cenários no primeiro turno e 7 ao segundo turno. 7 ao segundo turno. Lula vence em todos, fora da margem de erro. E a pesquisa anterior a essa foi feita ali no começo de setembro, 3-6, já parece que faz um ano, né? Porque setembro está tão carregado de fatos, que é muito relevante a gente citar ela, porque a pesquisa MDA, que foi a que mais acertou primeiro e segundo turno em 2022. A Quest, por exemplo, acertou bem o segundo, mas errou bem o primeiro. Errou fora da margem de erro o primeiro. A MDA acertou 10º, primeiro e segundo turno. A MDA faz poucas pesquisas comparado a outros institutos, mas as pesquisas dela sempre chamam atenção porque conhece poucas pesquisas no Brasil, compara pesquisa com o resultado da urna. Também deu Lula vencendo em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Todas as pesquisas, Lula vinha numa corrente descendente, todas as pesquisas ali na virada do 2024 para 2025. Até 9 de julho com a carta de Trump. A carta de Trump, Lula começa a se recuperar, né? E hoje, ele em junho, ele tinha empate técnico com 9 nomes no segundo turno. 9 cenários. Perdendo para alguns numericamente. Né? Ele hoje ganha todo mundo. Né? Estamos na esteira de Trump, a gente não sabe o que vai ser depois do ontem na ONU. Né? E há que se lembrar também o fator empírico. Os conservadores, no Canadá e na Austrália, dois países parlamentares, eles são um pouco diferentes, né? Você faz a maioria no parlamento, mas daí você elegeu o primeiro-ministro, herdados da Grã-Bretanha que os colonizou. Mas o Canadá e na Austrália, você tinha os conservadores com grande vantagem nas pesquisas. No Canadá eram 20 pontos de vantagem. 20 pontos de vantagem no país como o Canadá, volta a dar com pau. Né? E Mark Carney foi eleito da esquerda canadense, e a esquerda canadense e a esquerda australiana também venceu a eleição. Após Trump querer se meter nesses dois países. O Canadá, inclusive, chegou a ameaçar anexar o Canadá como Estado dos Estados Unidos. Como é que você vê essa influência de Trump nas pesquisas e nesses dois países aqui no Brasil? Olha, o Trump tem a capacidade de gerar unidade, né? Nesse sentido, porque quando ele ataca, ele agride, então ele faz com que as pessoas entendam que elas não são tão diferentes daqueles que são seus adversários no cotidiano. Então, a perspectiva em relação à eleição do Lula, ela foi muito alterada em virtude das agressões vindas dos Estados Unidos a partir do Trump. Você estava falando do Canadá, o Canadá foi uma coisa impressionante. A gente não teve isso. Eu lembro que as pessoas transformaram nas cafeterias, né, o café americano, eles passaram a chamar de café canadense, né? Era uma forma de inclusive, marcar qualquer posição contra, né, o imperialismo americano. Então, o meu ponto o Trump, ele influencia drasticamente a nossa política. E hoje, como esse cenário, essas avaliações políticas, essas pesquisas de intenção de voto estão apresentando, hoje a gente teria a eleição do Lula, se fosse hoje. Né? Aparentemente, o Lula ganharia. Mas, em junho, há poucos meses atrás, a gente não sabia se o Lula ganharia, não havia certeza. Então, quando a gente pensa nesse nível de indefinição, se o Trump continua com essa perspectiva até o período das eleições, pode ser que o Lula continue surfando. Mas há um nível de indefinição nisso que é preocupante. Porque se o humor muda, né,
se qualquer variável ali inesperada surge, a gente pode ter uma transformação do quadro. Porque mesmo que ele esteja ganhando hoje, né, não é uma vitória, nenhuma pesquisa aponta uma distância assim, que você diga, isso aqui é insuperável em um ano. Não, do mesmo jeito que se transformou em 3 meses, pode se transformar novamente, né, ainda em setembro. Não vamos descartar o potencial de setembro. Setembro ainda tem uma semana pela frente, e uma semana a gente sabe que o país pode virar de cabeça para baixo. Agora é um dia de cada vez. Então, pensar em um ano é difícil, mas me chama a atenção como que essa agressividade trazida pela política externa trumpista, ela evoca um espírito nacionalista, né? Um espírito de união. Então, a esquerda, a direita, né, as pessoas se olham, não, no final das contas, o que a gente é? A gente não é americano, né, e a gente está sendo agredido por quem? Pelo governo americano. Então, a gente tem que fechar a defesa para os nossos conterrâneos, para o cidadão da nossa nacionalidade. Então, eu tenho uma preocupação grande com essa questão como é que eu posso dizer, da instabilidade emocional de um sujeito que tem um poder político de tal proporção, né? Porque por mais que isso aconteceu com a gente, né? Isso aconteceu com a gente quando a gente teve o Bolsonaro na presidência, já que esse é um assunto constante, porque o Trump tem um reflexo nos trópicos que é o Bolsonaro, é aquilo que ele entende como se fosse uma versão, uma espécie de versão dele, com todas as suas diferenças, etc., mas que é uma figura que traz muitas semelhanças. E era justamente isso. Por exemplo, eu sei que muita coisa mudou, mas quem imaginava que o Bolsonaro ia chamar o Alexandre de Moraes para ser vice-presidente numa possível eleição? Né? Esse tipo de imprevisibilidade, inconstância, né? Isso da política é bonito para o candidato, que se mostra versátil, que vai se adaptando, etc. Mas é péssimo para quem tem que conviver com isso, né? E é péssimo para a economia, porque a economia precisa de previsibilidade. Você quer saber, em termos econômicos, se você vai ter uma taxa de juros ou outra, se você vai ter o dólar num preço ou se o dólar pode disparar ou despencar, porque isso vai influenciar no teu planejamento anual, né? Você quer planejar. Quando você quer fazer um planejamento anual e você percebe que o planejamento semanal já não se consolida, isso é no mínimo estressante, né? E tende a gerar prejuízo. Não tem, alguns vão lucrar, obviamente, mas para a massa isso gera prejuízo. Então, pensa, é difícil quando a gente está falando de soberania, né? Quando a gente está falando de espaço democrático, quando a gente está falando de Brasil, a gente entender como que a gente hoje fica, de algum modo, à mercê dos ataques de uma outra nação. E como que isso impacta as nossas decisões. Não é que não tenha impactado no passado, mas é muito evidente como essas questões vão influenciando, né? Inclusive, quando você pensa no que teria sido o Brasil, agora no âmbito das projeções, das ideias, o que teria sido o Brasil se Trump fosse presidente em 2022? Não é isso? Se não fosse o Biden, que cenário a gente teria hoje? São várias possibilidades de você pensar só nisso. Porque se Trump fosse presidente, Bolsonaro teria perdido a eleição? Talvez não, né? Se Trump fosse presidente, Bolsonaro teria tentado golpe de Estado? Talvez ele não só tivesse tentado, como tivesse executado, né? Tivesse sido bem sucedido. Então você tem uma influência americana que não é velada. Esse é o ponto. Não é uma coisa de bastidor, não é aquela coisa que você que fica, né, no plano das teorias ou de uma investigação que se revela anos depois. Não, você tem uma coisa ao vivo e a cores aparecendo no TikTok, né, no Instagram. Então você tem uma influência direta, rápida, né? Isso tem a ver com essas tecnologias também. Você não demora o período de uma publicação de jornal de um dia para o outro, é na hora. Você vai atualizando como
Ontem foi divulgada a pauta do nosso encontro, e depois disso ainda aparece um monte de coisa na Assembleia da ONU. Então, pensar projeção política nesse cenário de um país que vota meio a meio, praticamente, pensar em um ano, eu acho que é muito mais entender as forças que estão colocadas ali do que conseguir, hoje, apontar para um favorito, né? Porque, inclusive, o Tarcísio, que seria o candidato da direita, pode ser que não seja, né? O próprio Lula, em um ano, tudo indica que sim, mas a gente vai aprendendo que a vida revela surpresas. Então, a gente pode ter transformações. Me preocupa muito essa instabilidade, que não é uma instabilidade nacional. Ela é nacional, mas ela é internacional também, ela é global hoje. Mas eu estou fazendo um adendo, são 9,7 já, um adendo. As pesquisas também revelam, tanto a MDA, quanto a Falazintel, quanto o Quest, quanto a Datafolha anteriormente, né, Lula tem 2 problemas numéricos nas pesquisas. A reprovação do governo é maior do que a aprovação em todas as pesquisas. Em todas. Né, em todas elas. Ou seja, a oposição, até agora, não foi capaz de transformar essa maioria que rejeita o governo Lula em maioria de voto para ela, a oposição. Mas o caminho, matematicamente, está posto, é possível. E outro problema, Lula, em todas as pesquisas, tem uma taxa de rejeição próxima de 50%, ou próxima de 50%. Só Bolsonaro ganha rejeição. E ele não tem para onde crescer, todo mundo já sabe quem é Lula. Lula e Bolsonaro são muito conhecidos, enquanto Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado, Zema são bem menos conhecidos. Né? E a gente sabe que a eleição em 2 turnos, primeiro turno é uma disputa de piso, você corre olhando para baixo. E segundo turno é uma disputa de teto, você corre olhando para cima. Né? E a rejeição é fundamental até onde esse teto pode ir. Né? Então, Lula tem esse problema. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso de um modo simples. No final das contas, inclusive com experiências locais, né? Que é o seguinte, em alguma medida, você tem medo. Você é conservador como eleitor. E por mais que você critique o governo, por mais que você rejeite, você conhece aquilo. Então, a chance do Lula pode ser essa. Né? Não estou dizendo que isso vá se materializar, mas isso é uma coisa que você pode se beneficiar. Afinal de contas, a gente está em 2025, até hoje não virou Venezuela. Você está em 2025, não fechou a igreja. Você está em 2025, não ressuscitamos Castro para ser presidente da República. E aí, bem, se você tem um governo que você critica, mas querendo ou não, ele vai trazendo algum grau de estabilidade, né? Você tem variações nos preços, você tem problemas econômicos, você tem políticas que não se efetivam. Nas políticas ambientais, você tem severas críticas ao governo Lula também. Tem críticas severas no plano das políticas sociais, que poderiam ser aperfeiçoadas, mas você tem algum grau de constância. Né? Então, eu acho que um potencial para para uma reeleição seria justamente essa questão da previsibilidade, né? Onde você conseguiu, de algum modo, trazer o país, conduzir o país. A gente tem problemas. Não teve nenhum problema inédito. Né? A gente não teve nenhum problema inédito nesses anos de governo. Não teve nenhuma transformação econômica de regime, não teve nenhuma imposição religiosa. Você teve a política tal como era há 20 anos atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem, assim, acordos, você tem projetos que desagradam a maioria, mas você não teve uma ruptura, nenhum tipo de ruptura.
Então, e você não teve... como é que eu posso dizer? Você não teve nada equivalente à condução que Bolsonaro fez da pandemia, né? E que não era nada difícil você conduzir aquilo minimamente com bom senso. Então, felizmente também não se apresentou nenhuma outra, nada semelhante àquilo. Mas se tivéssemos uma pandemia, eu acho que esse é um cenário, a administração do governo Lula seria mais razoável. Ou você, pelo menos, projeta isso, né? De que certamente você teria problemas com a administração de recursos, você teria questões questionáveis, políticos, erros aqui e erros lá, mas você não teria tanto material, né, de uma coisa deslocada da realidade. Esse é o meu ponto. Você não teria um universo paralelo rodando, circulando todos os dias, né? E isso, por mais que muita gente tenha uma inclinação para viver nesse universo paralelo, tem um negócio chamado realidade que de vez em quando puxa você de volta. Não é isso? E tem uma dimensão da vida que é a dimensão prática, que ela é confrontada pelas ideias o tempo todo. Então, a coisa da tecnologia é fenomenal, essas questões das correntes do Zap, robôs, propaganda política, etc. Tal. Outro dia um vizinho veio e falou, mas está tudo caro. Aí eu disse, está. No governo Bolsonaro era muito melhor. Aí eu perguntei, o quê? Não, tudo, o combustível. Aí eu falei, vamos lá, vamos pegar o combustível. Qual ano você quer no governo Bolsonaro? Pega aqui, vai no Google, preço do combustível ano tal, Plact. Aí já não lembro, mas exatamente qual era. Mas eu pensei, aqui está o preço, é esse. Hoje é tantos centavos abaixo do que era. E aqui já tinha caído, porque a máxima foi tanto. Então não era nem uma questão da pandemia. Então como que o preço do combustível está caro? Aí a pessoa olha assim, mas você tem certeza que isso é verdade? Eu disse, aqui é a média que veio projetada por IA do Google, etc. e tal. Né? Isso aqui não veio pelo Zap, não é fulaninho da direita dizendo, nem é fulaninho da esquerda. Isso aqui foi o Google, que pode não ser isentão também, mas aparentemente está trabalhando com dados econômicos oficiais. Então temos aqui um dado que me parece real. Né? Isso puxa, né? Porque a gente tem uma sensação de que de fato as coisas estão mais caras, que as coisas estão piores, etc. Tal, mas isso também tem um quê de circulação de informação, né? De gente falando, o tempo está mais caro. Algumas coisas ficaram mais caras, não é que tudo esteja perfeito, não é isso. Né? Você vê o café explodiu de preço, você teve momentos de variação. Isso aconteceu no governo anterior também. Né? E o meu ponto é o seguinte, esse tipo de coisa faz parte da vida cotidiana, faz parte da vida política de um país. Os Estados Unidos tiveram uma explosão no preço dos ovos, agora estão com explosão no preço do café, no preço da carne. Não é uma coisa só nossa também. A gente vivencia isso. Mas eu falo de uma previsibilidade com relação aos eventos. Né? Então, a gente teve 3 governos Lula. Isso, se você não chama isso de experiência já profunda, eu não sei mais o que vem a ser. E você sabe que nesses 3 governos, o Maduro não foi nosso presidente. Né? A Venezuela não nos anexou, a gente não virou um país desprezível, né? E enquanto isso a gente observou coisas muito interessantes, por exemplo, muito promissoras, todo mundo muito otimista em relação a isso, e que não foi, né? Por exemplo, nossos irmãos estão aqui do lado, o Javier Milei ia trazer uma grande transformação, ia transformar a Argentina na grande potência mundial, e, no entanto, ele vive um momento de grandes enrolos com a própria irmã, né? E não foi alertado em relação a isso pelo espírito do seu cachorro, o mais me surpreende. Então, você tem ali uma vida política muito dinâmica, onde promessas não se cumprem, e ao mesmo tempo, você olha para o governo brasileiro e você tem a estabilidade. Agora, recuperando a nossa conversa lá do início, a gente teve uma manifestação dia 21 com 3 octogenários puxando, e a gente viu ali um detalhe. Aquilo ali eram 3 ícones da música popular brasileira capazes
de criar uma grande manifestação com conotação política, atrelada à música, à história nacional. Só que são figuras com mais de 80 anos, né? E o que ficou muito evidente ali foi que não teve uma renovação de artistas capazes de juntar tanta gente. A gente não teve isso. E, de algum modo, isso parece evocar a discussão com o governo Lula, porque o Lula nunca conseguiu colocar um nome que, se ele disser, não estou disposto a ser candidato de novo, vamos passar a bola, não tem, né? Então a gente chega mais uma vez, quem seria um candidato dele hoje? O Haddad? Né? O Haddad já patinou numa outra eleição. Então você tem uma dificuldade de sucessão que se torna evidente. Perfeito. Meu caro professor Carlos Abraão Moura Valpasso, 9h17, a gente fica aqui até meio-dia ou faz aquela série de Netflix, episódio 25. Agradecer a você, cara, por estar aqui com a gente nessa manhã, muito bom a gente poder trocar aqui essas informações e opiniões e trazer aqui uma visão de um profissional, um antropólogo, e ver aí um professor da nossa academia produzindo material bom pra gente aqui. Forte abraço, amigo, sucesso sempre aí para você e obrigado aí mais uma vez por essa participação, por essa entrevista. Muito obrigado, Nogueira, obrigado, Aloísio. É sempre uma alegria estar com vocês, né? São conversas muito interessantes e que fazem pensar, né? Você sempre saio com ideias, com provocações assim que vou levando. Então, agradeço muito pela conversa, pela generosidade de vocês e pela companhia. Obrigado. Só queria colocar uma coisa, eu acabei não falando aquela hora aqui mais cedo, quando eu comentava sobre os octogenários que você falou. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, engraçado, né? O Gilberto Gil, Caetano, Chico, os anistiados contra a anistia. Eu olhei e falei, mas qual anistia eles ganharam? E aí eu fui entender de onde que saiu essa informação. Tem um portal aqui, o folha1.com.br tá aqui, o G1 tem aqui uma matéria exatamente sobre isso, que é fake, que Chico, Caetano e Gil foram anistiados e que recebem Bolsa Ditadura. Então é fake. Só para fechar aqui o programa. Aloísio, obrigado por hoje. Aliás, essa tem sido a nossa tônica aí dos últimos anos, né? Criar esses canais aí para desmentir essas fake news. Obrigado por hoje e até amanhã às 7 com mais um Folha no Ar. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto, na técnica. Obrigado, sobretudo, ao ouvinte. Agradecer a Abraão pela entrevista. O papo sempre rende, né? E hoje realmente foi assim, foi um dia premiado. Tem assuntos aqui que a gente nem abordou. Eduardo Bolsonaro ontem foi para a Comissão de Ética Hugo Mota aparentemente desceu do muro e a PEC da blindagem desdeu a mão da anistia. O Centrão se separou do bolsonarismo, né? Aparentemente. Mesmo dia que o Hugo Mota negou o pedido do PL para ele, Eduardo Bolsonaro, ser líder da minoria da oposição, líder da minoria na Câmara, o que preservaria seu mandato em caso de afastamento, né? Então, a gente nem falou sobre isso, né? Então, fora fatos locais também relevantes. Mas amanhã, se anunciar amanhã, a gente falou aqui tanto de músicos, né? Vamos trazer aqui o Cristiano Simões, que é músico de Campos, indicado ao Grammy, muito nos honra enquanto cidade, né? A nossa cultura, que é capaz de produzir e ganhar o mundo, né? Literalmente. A indicação por si só já é o prêmio, né? Junto com seus parceiros, o Alfredo Minetti e o Richard Scofano, o nome italiano é um pouco mais difícil. Richard Scofano. Vamos falar com os três aqui sobre a carreira deles, né?
sobretudo com o Cristiano, perspectiva de um campista disputando o Grammy aí. E é legal que é tango, né? Que é uma coisa que você não espera que vai ter brasileiro. Muito legal isso, né? E vamos bater um papo aí. Inclusive, talvez perguntar a eles o que eles acharam da participação desses músicos na passeata, na manifestação do Rio de Janeiro. Embora a gente deva lembrar que não foram músicos nas 27 capitais brasileiras. E as manifestações saíram em todas elas. Bom, rapaz, eu adoro tango. Meu sonho é aprender a dançar tango. Mas nunca tem tempo, então vou ficar com esse sonho aí adiado para depois da... Você aprendeu ontem. Depois da aposentadoria. Lanús. Beto querendo me zoar aqui com Lanús. Nem falei desse negócio. Deixa essa parte de sul-americana para depois. Gente, obrigado aí por hoje. Forte abraço, até amanhã às 7 horas da manhã com esse programa já que a Luísio anunciou aqui, o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Bora realizar logo esse sonho aí da casa própria, do carro novo, carro seminovo. Consórcio é com o Cicobi Fluminense. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos